Boa tarde, bem-vindo a mais uma escalada de bola. Hoje temos o prazer de receber o professor Neca. Escusa apresentações. Muito obrigado por ter vindo à nossa rúbrica. É espetacular recebê-lo, é uma honra tê-lo na nossa rúbrica. E vamos falar um bocadinho de futebol. E pergunto-lhe desde já como é que está o professor Neca, se o coração está bom desde o último desafio ali, que todos sabemos como foi aqui no Vitória de Setúbal, e saber como é que se sente e como é que está a preparar o futuro. Olha, boa tarde, é muito honra e é muito gosto que estou convosco e dar-vos uma palavra de apreço por esta coragem e iniciativa de estarem, no fundo, a trabalhar e a partilhar experiências sobre o futebol, que por si só já define bem aquilo que é o vosso interesse por esta paixão imensa que é ser-se jogador ou treinador de futebol. O tempo está bom, é agosto, depois de uma época faz parte umas mais preenchidas, outras menos preenchidas, a nós como ser chamados, eu faço parte da equipa do meu amigo e ex-jogador Lito Vidigal, um excelente treinador de futebol, há que dizê-lo com frontalidade, sem medo de utilizar as palavras, para um desafio altamente desafiante, que era ir para o Vitória, para 4 finais, num momento delicado deste enorme clube. Nós já tínhamos tido a experiência de ter trabalhado lá 1 ano antes, ou 2 anos antes. E eu também já tinha tido o privilégio de há 29 anos ser treinador principal neste Vitória. E quem passa pelo Vitória, se for chamado, diz naturalmente presente, pela massa adepta que tem, pela história, pelo apoio das pessoas. É um clube de bem, no fundo. E como é um clube de bem, nós não hesitamos e o Lito Vidigal acabou por aceitar esse desafio e que eu disse-lhe, vamos, é um clube fantástico, de gente boa, em que o futebol marca sempre a primazia em todas as direções. E pronto, e no último jogo estávamos, depois do clube estar 15 jogos sem ganhar, o último jogo com o Belenenses, ou ganhávamos. E claro, acabámos mesmo por ganhar, reflexo importantíssimo que foi os jogadores, a estrutura, desde o departamento médico, as pessoas que trabalhavam dentro do futebol, são pessoas fantásticas e acabamos por conseguir a manutenção com todo o mérito e dentro daquilo que deve ser o jogo, dentro das 4 linhas. E pronto, acabou esta missão e agora vamos parar nos dias para recuperar, ter umas férias e partir imediatamente para uma outra situação, esperando e desejando que o Vitória esteja no lugar que conquistou por direito próprio, que é a Primeira Liga. Ok, boa, fica a nota. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao professor Neca por ter aceito o convite, é um prazer enorme, temos aqui uma pessoa com vasta experiência, que eu vou começar agora, como estávamos aqui há pouco a falar em off, começou no Gil Vicente, não é? Como jogador, e depois como treinador começou no Prado, Valdevez, até chegar ao Aves, isto numa fase inicial ainda. Como é que o professor relembra esses tempos? Como é que ainda estão as memórias aí presentes? Olha, reforço mais uma vez, parabéns pela coragem, pela determinação com que vocês estão e defendem o futebol. É com muita honra que estou convosco para falar daquilo que nos une. No fundo, é uma bola de futebol. Olha, recordo-me como fosse hoje, eu começo com 15 anos, nessa altura a idade mais baixa para se entrar no futebol era como juvenil. E foi o primeiro ano que o Gil Vicente teve juvenis. E eu soube dessa inscrição e fui naturalmente àquilo que era a experiência, ir à experiência. Eu recordo-me como se fosse hoje um bocado nervoso, que era próprio daquela idade, e os tempos nos anos 60 eram diferentes. E passado 10 minutos o treinador chamou-me e eu, a tremer, o que é que isto vai acontecer?
fui o primeiro a sair, disse-me, olha miúdo, vai ter com o senhor Henrique, ainda me recordo o nome da pessoa, e pede-lhes papéis para assinar. E claro, foi de facto um dia de grande alegria, grande satisfação, o que me trouxe até hoje, de 1966, no ano em que o Eusébio brilhou como o melhor jogador do mundo no Mundial de Inglaterra, com 4 golos à Coreia do Norte, e Portugal foi às meias finais, perdeu com o campeão em título a Inglaterra, e pronto, a partir daí até aqui foi esta peregrinação ao serviço de uma causa e de uma modalidade ímpar no mundo que é o futebol. Depois, como jogador, acabei por entrar muito cedo para treinador, mas como jogador tive uma carreira que gostei, bonita, que foi até aos 28 anos, cheguei a estar também no futebol profissional, e pronto, e depois tive sempre o cuidado, e eu passo esta mensagem, de fazer a ligação entre aquilo que era o jogar futebol e aproveitava o dinheiro que o futebol me dava para poder me formar como pessoa e tirar o curso de Educação Física, que me ajudou a ser mais crítico, a ter uma visão mais alargada do mundo, da sociedade, do futebol e de todas as coisas, e ajudou-me naturalmente a chegar até onde estou nesta altura, com um caminho, como disse, com altos e baixos, alturas melhores, outras menos boas, mas enfim, foi uma carreira bonita, que depois, em 1980, começa, depois de já ter, em 76, também no clube da minha terra, que é o Santa Maria, ter uma experiência como treinador-jogador, depois, como já dava aulas perto de 79, já era professor também de Educação Física, acabei por pôr um ponto final na carreira como jogador ainda muito jovem, com 28 anos. Mas também sentia que não chegava mais longe, mais alto, e acabei por encerrar esse ciclo e entrar numa nova que foi a de treinador de futebol. Exato. E foi no Prado que o Missa depois também começa... É verdade, olha, pronto, e aí, ainda bem que dizes isso. Então, no Prado, nessa altura, o Prado estava na terceira divisão e tinha uma equipa muito interessante. E eu dava aulas e não vou jogar mais e tal. Mas a meio da época um indivíduo foi, o Lima, o Sr. Lima, nunca mais me esqueço esse nome, foi insistente comigo e eu fui para o Prado, porque ele dizia, nós queríamos ver se subíamos e tal. E fui como jogador. E pronto, as coisas correram bem e acabámos por subir à segunda divisão nacional, que é um bocadinho como a segunda liga da atualidade, sabe? Exatamente. Antigamente, antes de 90 não havia a Liga de Honra, ou seja, era a primeira divisão. Exatamente, não havia a Liga de Honra. E então o Prado nunca pensaria chegar ao futebol profissional, muito menos à segunda divisão. E então nesse ano subimos mesmo à segunda divisão. E no ano a seguir disseram-me, você podia ficar aqui a ajudar o treinador, como eu já era professor de Educação Física, a jogar e a ser preparador físico. Está bem, pronto, lá vamos ajudar então um bocadinho na área do treino. E pronto, comecei um bocadinho também na área do treino, a ser preparador físico e jogador, e com um treinador nessa altura que era o Cartachenado, ex-jogador do Sporting de Braga, porque o Prado é um clube que fica nesta zona no distrito de Braga. E pronto, e era inevitável, acabámos por descer de divisão no final da época. Eu disse, pronto, olha, já acabou. E como o clube era muito pequenino, no ano a seguir, com a queda, tudo se desmoronou. E houve lá o presidente que disse, caramba, você e tal, isto está tudo desmoronado, pode isto acabar e tal. Podia ficar aqui como treinador a ajudar-nos e tal. Mas eu nunca fui treinador, mas você e tal, não sei o quê. Portanto, porque já tinha aquilo que era a base, o curso de Educação Física, já tinha um pensamento mais avançado no tempo, há que dizê-lo sem qualquer humildade. E eu refleti um bocadinho com aquilo, tinha casado há pouco tempo, as mulheres nisto mandam muito e tal. Disse à minha mulher, eu gosto muito de ti, mas caramba, o futebol sem futebol, eu não gosto de nada. O tipo que está sem futebol acaba por não gostar de nada.
E pronto, Exatamente. houve essa aceitação tácita, que é importante. Dava aulas, comecei no Prado, era um clube para não descer de divisão. E fomos até à penúltima jornada para subir de divisão. Pois. Muito bom. E pronto, e correu muito bem. Recordo-me do primeiro jogo como treinador, que foi Limianos, que é um clube de Ponte de Lima, com o Prado. Não me recordo muito mais, mas esse primeiro jogo no Limianos, recordo-me que empatámos 1-1. E foi o início também de uma caminhada que depois acabámos por não subir. Os jogadores que fizeram parte desta nossa equipa do Prado, quase todos tinham ido para Valdevez, que era um clube que estava com uma boa dinâmica, o Arcos de Valdevez, que é aqui do distrito de Viana do Castelo, e subiram à segunda divisão. Nós, Prado, não chegámos a subir. E então foram os jogadores, que foram meus colegas, que incentivaram o presidente do Valdevez, que tinha subido à segunda divisão nacional, pela primeira vez na história também, a ir buscar o treinador de Prado, que era eu, e que tinha sido colega deles, e que já como preparador físico, eles gostaram, de facto, da forma como eu lidava com eles e com a equipa. E acabei por ir para o Valdevez, para a segunda divisão nacional, e contra aquilo que era expectável, porque treinávamos à noite, treinava muito, quase sempre, uma vez por semana, com o Quinito, que é aí de Setúbal, o meu amigo Quinito. Grande Quinito. Um craque de futebol, um treinador que ensinou tantas e tantas gerações. E quase sempre ele gostava de treinar connosco. À quinta-feira treinávamos no 1º de maio. Bom, o certo é que ficámos na segunda divisão. Foi uma época boa, bonita, onde guardo grandes recordações. E depois, a partir daí, foi este caminhar. Acabei por ir depois para o clube também, que me diz muito, que foi o Gil Vicente. E depois acabo por, aos 33 anos, chegar à primeira divisão pelo Clube Desportivo das Aves, isto é, na época 84-85. Foi a minha primeira subida. O Mister que subiu 3 vezes o Aves, as 3 primeiras subidas do Aves, foi o Mister que esteve presente, não é? Estive presente nas 3 subidas. Sabe porquê? Porque o Aves agora está um bocadinho nesta fase difícil. E vamos debruçar-nos um bocadinho sobre o Aves e sobre a história, sabe? Porque o Aves era impensável subir de divisão. Sabe que eu tenho 69 anos, agora estou à vontade para dizer as coisas. Já não. Fica mal e tal, não sei o que. Nessa altura eu sentia que estava avançado no tempo. E as pessoas diziam, mas o gajo treina pouco, porque aquilo que é a priorização tática, etc., já entrava nos anos 70, porque a minha parte da educação física e a experiência de futebol ajudou-me a perceber também aquilo que os jogadores gostavam e aquilo que os jogadores não gostavam, aquilo que eu gostava e aquilo que eu não gostava. E então eu treinava o jogo, sempre treinei o jogo, e levávamos grande vantagem. No fundo eu era só via eu, era o treinador, era o preparador físico, era o treinador do guarda-redes, era quase o roupeiro, né? Porque era só um treinador ainda, sabe? Não havia dinheiro para mais. Não era assim como é hoje, exatamente. Hoje já é completamente diferente e bem, porque há a evolução também do jogo e do treino. E acabámos por subir, como disse. Depois eram 16 equipas, desceram 3 e nós fomos à liguilha. Sim. E acabámos por descer na liguilha a favor do Varzinho. O Varzinho em que jogava aqui um indivíduo que depois foi fantástico, era o Rui Barros, o Lufendo, o Vata que foi o Vata que depois foi para o Benfica também, etc. E pronto, e depois continuou essa peregrinação até aqui, sempre pela primeira divisão. Mas nessa altura eu estava na primeira divisão, treinava e continuava a dar aulas. Depois descemos desse ano do Aves, andei por aqui 1 ou 2 anos, veio o Tircense, que é daqui também do Conselho de Santo Tirso, nas Aves, e tal, estava ali a rasca, não sei o quê. Isto sempre aconteceu nas minhas subidas.
Porque eu estive sempre nas subidas, há que dizê-lo, em clubes sem capacidade financeira. E o que é que acontecia? Eu no Aves tinha estado na terceira divisão, estruturei e organizei o clube. Ajudei a estruturar e organizar o clube. Porque nos anos 70, 80, 90, os treinadores eram de facto os grandes gestores dos clubes. O paradigma mudou na generalidade para os tempos de hoje. E, portanto, tinha passado um ano no Aves, as coisas ficaram estruturadas, subiram da terceira à segunda. Eu tinha ido para o Gil Vicente para a segunda divisão, voltei para o Aves na segunda divisão, subimos depois para a primeira divisão nacional. Ora bom, quando vou para o Tirsense, passado 2 ou 3 anos, o Tirsense estava numa fase quase de descida. Vou para o Tirsense, evitamos a descida, ficámos ainda bem classificados, quase no topo. No ano a seguir, subimos de divisão. Porquê? Porque acabava por perceber onde é que estava as gorduras da equipa, isto é, aquilo que menos seria bom para a equipa, separava aquilo que era o melhor, ficava, e depois retocávamos com 2, 3, 4 ou 5 jogadores para atacar a competição em que estávamos inseridos. Acabamos por também subir nessa altura no Tirsense, e pronto, no Aves também, quando... Oi? Mister, cortei o som sem querer. de SOS, e repare, eu quando vou para o Aves é um clube que me diz sempre muito, para encerrarmos o capítulo Aves. Sim. Encerrarmos o capítulo Aves. Eu venho para o Aves quando venho da seleção. Olha o som. Era impensável um selecionador vir depois para um clube da segunda divisão. E eu vim porque era o Aves, tendo rejeitado clubes da primeira divisão em Portugal. Depois acontece que, mais tarde, o Aves nunca subia, venho da seleção das Maldivas por causa do tsunami, que eu estava cá e não regressei. O Aves voltou-me novamente à carga porque estava numa situação aflitiva para evitar a descida. Evitámos a descida e no ano a seguir voltámos a subir. Exatamente. Está certo? Voltámos a subir. Descendo o orçamento 40% em relação ao orçamento que eles tinham no ano anterior para não descer. Descemos mais 40% porque era política do Aves cumprir sempre com os seus compromissos, honrar os seus compromissos. As direções não acumulavam dívidas. Quando isso deixou de acontecer, levou o clube à catástrofe da atualidade, cujos reflexos ainda não conhecemos em detalhe. Porque houve direções, e isto tem que ser dito de uma forma clara, que quiseram entrar naquilo que não era a cultura do clube. Do que aquilo que eram as possibilidades do clube. Exatamente. Estas loucuras levam sempre normalmente às grandes catástrofes. E esperemos agora o que vai acontecer. Depois, portanto, houve essa história de continuar a minha caminhada até, e aqui faço uma paragem, chegar... Eu era treinador do Sporting de Braga, o objetivo era não descer divisão, e tinha o convite em 93, 94 para continuar no Braga. E tive um convite para vir para adjunto do Benfica. Repare, eu nesta altura tinha a necessidade de aprender e de estar num clube de outra dimensão, que era o Benfica. E com um treinador também que era a grande referência de futebol português da altura, que era Artur Jorge, que tinha sido campeão europeu em Portugal, pelo Futebol Clube Porto, e tinha sido o primeiro treinador campeão, treinador português campeão num país europeu. Foi em França pelo Paris Saint-Germain. E então acabei por ir para adjunto do Sport Lisboa e Benfica. E isso abriu-me depois um capítulo novo. Por isso faço um intervalo para os meus amigos avançar com aquilo que acharem mais conveniente. Não. Vamos continuar por aí, depois
essa experiência como adjunto do Benfica, também veio a seleção de Angola. Como é que foi aí essa experiência, a primeira como uma seleção? Foi interessante, sabe? Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. E então o Benfica ia acabar um ciclo, que era o Mário Wilson, o saudoso Mário Wilson, o treinador do Benfica, nessa altura. E o Benfica veio o Paulo Autuori e acabava o contrato, tinha 2 anos de contrato, e o Gaspar Ramos e o Manuel Damasio disseram que o Benfica ia ter 2 protocolos, um com a seleção de Angola e outro com o Alverca para ir para a primeira divisão, tentar que o Alverca fosse à primeira divisão, como veio acontecer. E como eu gostava acabava o contrato, gostariam que eu continuasse ligado ao Benfica, nesse protocolo. E eu falei com o capitão e o capitão disse, pá, isso é uma prova de confiança do clube que é excepcional. E eu, Mário Wilson, vou morrer sem nunca ter sido treinador de um clube estrangeiro. Aconselho-te a ires ver a realidade de Angola e a ires para a seleção de Angola. E foi o elemento catalisador para que eu acabasse por aceitar a seleção de Angola. Em boa altura o fiz, porque foram 2 anos, fui por 1 ano, as coisas começaram a correr bem, ficámos apurados para o CAN, estávamos ainda na preparação também a tentar ir para o Mundial e acabei por renovar mais 1 ano, acabámos por ir à fase final do CAN e fizemos todo o percurso para o Mundial, 8 jogos, com 4 vitórias e 4 empates, sem derrotas. Foi a única equipa que não foi ao Mundial da França sem qualquer derrota. Foi uma experiência ímpar e foi através do Benfica que me abriram as fronteiras para começar depois a fazer uma caminhada pelo futebol internacional. Exato, e depois, pronto, aqui em espaços temporais a segunda passagem com o Aves, que é a segunda subida, depois tem aqui o Imortal, Penafiel e Portugal também como adjunto, não é, Mister? Olha, um bom amigo, e fomos adversários nesta grande caminhada, foi o António Oliveira, que me convidou para ir fazer parte, ter a honra de fazer parte da equipa técnica da seleção que esteve no Mundial da Coreia do Japão, como observador e treinador. E foi uma experiência também, como observador, uma experiência ímpar, e que me ajudou ainda mais a abrir as portas do mundo, vendo como é que se passavam as coisas no mais alto patamar. Já tinha estado no Benfica, o que tinha sido extremamente importante, e depois foi na seleção. E pronto, foi mais uma experiência ímpar, que me valeu depois, e isto é importante também referenciar, o que aconteceu com a seleção de Angola acontece com a seleção das Maldivas. Isto é importante dizer até para os treinadores. Eu vou pelo Benfica para a seleção de Angola e acontece que sou convidado, o Carlos Godinho, tem a amabilidade de me dizer, professor, olha, há aqui na Federação um pedido de currículos para ser selecionador das Maldivas. Se você achar que é interessante, pode concorrer. Eu disse, vamos embora, vamos concorrer então a isso. E concorri para a Federação das Maldivas de Futebol. É engraçado, sabe? Acaba por ser esse Mundial que determina a minha ida para as Maldivas. Maldivas é o paraíso no Mar das Índias, fica a sul de Goa, no Índico, de facto é lindíssimo. E eu concorro. Depois acabo por ser selecionado. E nas Maldivas, depois dizem-me isto, olha, você foi entre cerca de 70 treinadores que concorreram a nível mundial para poder vir para as Maldivas. E você foi por 2 ordens de razão. O currículo, o ter estado no Mundial da Coreia do Japão, que é aqui na Ásia também, que nos chamou a atenção, Figo, que tinha sido o melhor jogador do mundo em 2001, Eusébio, que foi para todos eles uma referência histórica, porque quando Portugal ganhou 5-3 à Coreia, foi à Coreia do Norte, um país também asiático,
esse impacto foi mais forte também na Ásia. E olha, foi você de facto o eleito. E passei lá ano e meio, foi cortado pelo tsunami, senão teria continuado lá mais tempo, nas Maldivas, e onde conseguimos resultados muito bonitos no país. Lindíssimo, de gente fantástica também. Foi uma experiência ímpar e, como digo, foi concorrer através de uma solicitação da Federação Portuguesa de Futebol e concorrer a nível mundial. Não há empresários, não há agentes, não há coisa nenhuma no meio desta ida. Não é? Exato. O Mr. Antes ainda está também no Hamilton do Canadá. Como é que surgiu esta oportunidade de ir para o Canadá? A Hamilton, acontece isto, a Hamilton, Canadá, muitos imigrantes portugueses, foi através de imigrantes portugueses, havia lá um clube onde o Eusébio também já tinha passado como jogador, e o Hamilton Thunder, e então havia também a minha necessidade, porque o meu inglês era pior do que mau, era muito, muito fraco, e havia a minha grande vontade de começar a entrar também cada vez mais pelo mundo dentro, sabe? E o inglês era fundamental, era e é fundamental. Aliás, em todas as minhas palestras, eu coloco sempre o grande ênfase da importância de saber o inglês para abrir as portas no mundo atual. Quem não souber o inglês é o completo analfabeto. E então foi com esse interesse que eu fui para o Canadá, aprender também um bocadinho o inglês, melhorei também mais um bocadinho o inglês, e foi daí que acabo por dar o salto para as Maldivas. Acabámos ainda também por ser campeões de conferência, que é a forma no Canadá como é conhecido o campeonato lá, fomos campeões de conferência, e depois dessa competição acabei por ir para as Maldivas, e foi de facto um ano e meio muito bom, e tinha contrato para continuar, mas o tsunami impediu, e depois o Aves acabou por apanhar aqui nesta curva e evitar que eu regressasse novamente às Maldivas. E depois ainda passou com o Al Samia do Kuwait, a Liga Desportiva de Maputo. Exatamente, depois é um bocadinho essa peregrinação, fui para as Maldivas, vim, fazia um bocado cá e lá, eu chegava aqui e sabia que tinha sempre mercado, percebe? Eu estava cá há um tempo e os clubes vinham, falavam e acabava por entrar aqui também em Portugal. Depois ainda fui para o Al Salmiya, um clube bom no Kuwait. E o Al Salmiya também tem uma história, sabe? Eu era para ir para o Al Qasm. E foi num ano em que, não sei se recordam, a seleção de Portugal foi fazer um jogo particular ao Kuwait. Eu lembro. Exatamente. E então eu estava no Kuwait nessa altura para possivelmente chegar a acordo com o Qasm, através de um empresário. Isto em empresários era sempre complicado, naquela altura muito complicado. Agora talvez seja só complicado de vez em quando. Ora bom, então estava e a seleção, tínhamos boas relações com o escolar e com toda a estrutura e tal. Convidou, estava lá alguns treinadores portugueses, o Garrido, o José Rachão, o Carlos Pereira, o João Carlos Pereira, que está agora a salvar na Suíça ou em França. Académica, não é? Passado, estava na Académica. E então eu estava sem clube, mas estava lá, estava em negociações, e então fomos jantar com a seleção e conversámos um bocadinho, e o escolar diz-me, então, né, como é que está? Está tudo porreiro. Então, olha, é possível. Dizia, opa, eu sou muito amigo do presidente do Al Salmiya, e ele pediu-me que queria um treinador português e tal. Opa, o caso aqui, o árabe a negociar é muito esquisito, sabe? Aquilo é complexo. É complexo e tal. Eu disse ao escolar, pá, se eles falarem comigo e se avançar, eu vou imediatamente, estou livre, que é futebol e tal. Isto foi à noite no jantar, no outro dia estávamos a conversar, estava a assinar e o caso depois ficou a fazer contas sozinho. Não é? Atrasou-se no comboio e acabei por ir para Al Salmiya, tivemos lá uma boa campanha
e poderíamos ter sido campeões Foi uma experiência riquíssima, muito, muito boa. Houve também a liberdade do Sheik de me permitir que eu levasse treinadores para os sub-17, sub-19 e sub-20. Foi por levar mais 3 treinadores. Um ainda está agora com o Rui Vitória, que é o Luís Esteves, que mais tarde veio também o meu treinador de guarda-redes para a Arábia Saudita, e foi uma experiência muito, muito, muito boa no Kuwait. Depois foi o continuar, vim outra vez cá, tive algum tempo em Portugal, e depois acabei por ir, salvo erro, foi para Moçambique. Exato, para o Desportivo de Maputo. Desportivo de Maputo. Foi também ela mais uma experiência ótima, numa fase em que eu já conhecia Moçambique não só desde muitos jogadores que tivemos juntos, desde o Eusébio, o Nené, enfim, Cheu, etc. Havia um conjunto de jogadores de elite, de grande qualidade, moçambicanos, que passaram por Portugal, e apareceu esse convite de Moçambique, quando o Carlos Queiroz também me disse que era giro, que era interessante, porque estavam a tentar organizar o futebol moçambicano. E foi mais dessa tentativa, ajudarmos a organizar o futebol em Moçambique. Foi um trabalho também muito interessante, gostei muito. Já tinha de lá estado, como disse, porque fui pela seleção de Angola fazer 2 jogos antes do CAN de 98 no Burkina Faso. Acabámos por fazer um jogo na Beira e outro jogo em Maputo, também com Moçambique, onde jogava o Chiquinho Conde, o nosso Chiquinho Conde. Exato. E que também foi à fase final do CAN. Salvo o último CAN que Moçambique foi o de 98. E pronto, foi uma experiência também muito interessante num país que está a caminhar, a tentar melhorar as infraestruturas, porque a qualidade está bem latente, mas é de facto uma necessidade muito grande neste grande país da África. E depois voltei outra vez aqui a Portugal para depois novamente sair, e foi um cai lá. Recordo-me, depois acabei por ir para a Arábia Saudita também. Nessa altura estava o Manel José no Al Ittihad, e eu fui para o Al Ittihad para a equipa B. Era também o início da caminhada das equipas B na Arábia Saudita. Foi uma experiência também muito, muito boa. Voltei a Portugal e depois voltei a ir para um país que já tinha lá ido antes, que era um desafio, sabe? Sempre foi um desafio, que foi a Índia. Eu tinha sido convidado, antes de aceitar esse convite, para ir para a Índia, então aproveitei as férias para ir à Índia nas férias e ver a realidade do futebol indiano. E claro, ir para a Índia ver a realidade do futebol indiano é quase como procurar uma agulha no palheiro. Porque aquilo é imenso, é muito grande. Bom, mas estive lá um mês, estive lá cerca de 8 dias. Assim, passado 2 anos, surgiu novamente o convite e acabei por ir para Goa, para os Churchill Brothers. Churchill Brothers, que era de um senhor que era ministro e que era de origem portuguesa também. E pronto, foi também uma experiência muito, muito boa. Na Índia acabámos por entrar logo muito bem, ganhar a taça, uma taça que é a terceira competição mais antiga do mundo, a Durand Cup. Acabámos por ganhar a Durand Cup. E pronto, e a Índia, fui o primeiro treinador português a estar na Índia, depois já o Hélder Postiga, o Silas, enfim, o Jorge Costa, etc. Há um conjunto de treinadores que a partir daí acabaram por... Também teve agora recentemente, na época passada, no Churchill Brothers. Exatamente. Acabaram
por ir já vários treinadores e vários jogadores para o futebol indiano. E eu acho que o futebol indiano, o cricket é a modalidade número 1 da Índia, mas o futebol está progressivamente a ganhar dimensão, a ganhar apoios e estou completamente convicto que a par da Índia, da par da China, a Índia vai ser, no futuro próximo, um potencial mercado para o futebol, não só português, mas o futebol mundial. Exato. E depois ainda a seguir essa experiência na Índia, o Missa teve aqui as últimas experiências como treinador principal, não é? No Troféu Sabes e Atlético de Portugal. E depois o Elite, não é? E acontece, de facto, há dois momentos. Eu vou partilhar pela primeira vez dois momentos que me marcaram, porque eu acho que há um tempo para tudo. Nós temos um tempo para tudo, um tempo para crescer, um tempo para estudar, um tempo para casar, um tempo para... E é um tempo em que nós devemos perceber que é o tempo de entrar outra gente com outra dinâmica. E foi essa experiência que eu tive com o investidor, o Aves na parte final, em que eu percebi que o Aves ia acabar naquilo que está nesta altura. Era irremediável. Não é uma profecia, mas quem tem experiência do que é gestão e do que é de futebol percebia que não era possível continuar naquela dinâmica. E depois uma outra experiência, que tem a ver um bocado com aquela que lhe acabo de referenciar antes. Fui para o Atlético Clube de Portugal, que era um clube mágico para mim, da minha infância, que eu ouvia os relatos, aqui no Norte, eu era miúdo, e recordo-me, esta frase entrava-me aqui diretamente do estádio da Tapadinha, os relatos dos anos 60 e 70. E vou para o Atlético, em que o investidor era um investidor chinês. Uma altura muito complicada, que eu lembro-me. Muito complicada. Depois, não? Muito complicada. Todo o lado negativo do futebol já se perspectivava aí. Das apostas, de não sei o quê, etc. E tal. E eu disse, epá, o meu tempo como treinador principal já não é o tempo de me esgotar mais. Há gente nova, com dinâmicas novas, com interesses novos. E então ia por outro caminho, que era ser diretor desportivo. Exato. E eu e o Lito tivemos sempre uma boa relação desde que ele foi meu jogador na seleção de Angola. Porque já se percebia aí que estávamos na presença de um jogador que ia ser treinador. E sempre mantivemos uma boa relação. Isso surgiu nesse primeiro ano da Arouca, que o Lito me falou, mister, e tal. Gostavas, a gente sempre falou de podermos trabalhar juntos, não quer vir comigo, caramba, isso era porreiro. E eu assim, olha, eu há 1 ou 2 horas assumi um compromisso com o meu amigo e presidente do Gil Vicente, António Fiuso. Se ele me desvincular desse compromisso que assumi há 1 ou 2 horas, eu vou com mais agrado contigo, porque estou com quem está sempre no relevado, com quem eu gosto muito, porque também gostava muito do Fiuso, jogámos juntos nos juvenis no Gil Vicente e sempre tivemos uma relação muito boa. E liguei-lhe ao Fiuso, tenho esta situação assim, E ele disse-me, Aleca, e tu estás, tu fazias muito jeito aqui no Gil Vicente, mas estás inclinado para que lado? Eu venho do campo e o campo está-me a chamar. Se o campo está a chamar, vai. E acabei por, há 6 anos, vou para 6 anos com o Lito Vidigal, estamos muito bem, sentimos-nos muito bem, estamos na presença de um treinador que vai ter o seu momento para poder chegar a um clube que o permita lutar para ser campeão nacional e pronto, estou numa função que gosto, sinto-me nesta altura muito mais apto para desempenhar esta função de treinador mais experiente, de treinador mais conselheiro aos jogadores, aos treinadores, de ser a ponte entre toda a estrutura em que se movimenta o futebol e estar sempre perto do treinador principal e ajudá-lo nesta nobre e difícil missão que é ser treinador de futebol nos tempos de hoje. Exato. O Mister ainda passou aqui como adjunto com o Lito, não é? Por Maccabi Tel Aviv. Como é que vê também aqui o futebol israelita neste momento, não é? Que passou por lá já há uns aninhos, não é? Já há 3 aninhos. Maccabi Tel Aviv é de facto
é um clube grande, é um bocado do Benfica de Israel. Nós fomos na tentativa ainda de fazer uma época para estar próximo do primeiro lugar, acabámos por ser vice-campeões, por ficar no segundo lugar, acabámos por ficar no segundo lugar e conseguir aquilo que para nós era mágico. Que sempre disse, epá, isto é de ir à final da Taça de Israel. Mágico porquê? Porque a final era em Jerusalém. Jerusalém, para quem é católico, é uma cidade. Máximo. É o esplêndido máximo. É o ponto mais alto de qualquer treinador, de qualquer ser humano. Porque Jerusalém é o encontro das três grandes culturas, do cristianismo, do judaísmo e do muçulmanismo e dos muçulmanos também. E, portanto, e ser a final, porque é raro as finais em Israel serem em Jerusalém. Muito difícil. Não sabia, por acaso não sabia. E nesse ano coincidiu com a final ser em Jerusalém. Conseguimos ir à final e na final acabámos no prolongamento e acabámos por perder nos penais. A lotaria. Perderam na lotaria, como se costuma dizer. Exatamente. É uma lotaria, mas foi uma lotaria que saiu ao adversário e podia sair a nós. Exatamente. Mas foi de facto, estar em Israel, para mim foi de facto um privilégio muito grande, porque visitar esta cidade cultural de Jerusalém, eu fui a Jerusalém, sei lá, 10, 12, 14 vezes, fizemos uma série de piqueniques em Jerusalém, percebe? Porque Jerusalém é um local mágico, percebe? E foi uma experiência também ímpar. E eu, em todas as experiências no estrangeiro, eu tentei desfrutar o mais possível dessas experiências. Beber o mais possível daquilo que era possível beber nesses países. E, de facto, Israel está na pole position naquilo que diz respeito àquilo que é cultural, porque de facto, Jerusalém é uma cidade sempre muito disputada, vai continuar a ser disputada, vai cair mais vezes, vai se levantar mais vezes, porque o mundo não lhe vai dar sossego a Jerusalém. Pois é, cara, isso faz todo o sentido, o que o professor está a dizer. Pergunta ainda aqui destas aventuras, entre aspas, né, no estrangeiro, qual é que foi a mais complicada, que se calhar o Mister chegou lá, não era nada daquilo que pensava que era, e assim, tem algumas histórias engraçadas que tenha passado? Sabe, eu sou talvez também um bocado consequência daquilo que nós somos como povo. Eu tento me identificar, tento ver o que é que se passa nos países para onde vou, tentar perceber o que é, tentar aculturar-me às realidades para poder viver nelas. E pronto, nunca tive problemas nenhuns em termos de alimentação, nunca tive problemas nos conflitos, porque tinha sempre a preocupação de gerir o melhor possível todas essas situações. Mas há coisas que marcam, sabe? Eu quando vou, e o Benfica abriu muito essas fronteiras, quando eu vou pelo Benfica fazer um estágio à África do Sul, o estágio é feito em Joanesburgo, em 95. Em 94 é a queda do apartheid. Nelson Mandela assume o poder. E então nós vamos fazer uma academia, isto é uma demonstração ao Soweto, que é a zona mais complexa naquela altura dos anos 90, para poder lá entrar um branco, porque era uma zona de resistência do povo sul-africano. E então lá fomos, onde ia nessa comitiva também o saudoso Eusébio da Silva Ferreira. E fizemos lá a nossa clínica, etc. Seguranças de um lado, seguranças do outro e tal, mas foi tudo muito pacífico. E estava lá um indivíduo e tal que me chamou, professor e tal. E então era moçambicano, vamos à questão de Moçambique. Olha,
Eu vivo aqui no Soweto. No Soweto, todos os dias há violações, há mortes. Isto aqui é um pandemónio. Eu gostaria um dia de poder cumprimentar o meu Deus, que é o Eusébio. Acha que haverá essa possibilidade? Seguramente que há. O Eusébio é uma criatura fantástica e tal. Olha, o Eusébio veio, o Eusébio está ali, um Patrício Pio de Moçambique e tal, vive aqui no Soweto. Queria cumprimentar. Foi o Eusébio, como era panágio de um homem com a dimensão dele, lá fui cumprimentar a Patrícia e tal, Patrícia muito emocionado. Depois, na despedida, ele disse-me, olha, agora deixo de ter medo de estar aqui no Soweto. Então porquê? Porque eu agora já posso morrer à vontade. Tive o prazer de cumprimentar o Eusébio. Agora o medo, para mim, acabou. Vou estar tranquilo neste Soweto. A morte já não me atrapalha. Portanto, para ver a dimensão dos deuses nas pessoas normais. Exato. Isto foi um marco muito importante também na minha vida como pessoa. Sim, às vezes o que nós como pessoas, né, podemos fazer por outras ou ajudar, né? São coisas insignificantes para nós, lá está, foi cumprimentar a pessoa e ficar a falar ali 2 minutos e para aquela pessoa foi o sonho da vida dele, né? E abre ali muitas perspectivas. Claro. Exatamente. Tal e qual. Professor, perguntava-lhe, aqui já deu para perceber que é uma pessoa de aventura, é uma pessoa que, embora analisando riscos, certamente gosta da aventura. Que mais aventuras é que podíamos esperar que o professor Neca as venha a ter? Ainda se sente disponível para ir para qualquer parte do mundo? Assim, claramente. Desde que o Lito Vidigal vai, acho por bem, a minha companhia, lá estarei. Vou porque, como diz Miguel Torga, não é? Não, Fernando Pessoa, a minha pátria é a minha língua. E eu estando com os meus e a falar com os meus, estou em qualquer lado. E a minha mulher já está habituada a isso, os meus filhos já estão criados, e vou por aí além. Pelo mundo fora. Pelo mundo fora. Mas necessariamente, isto para lhe dizer o quê? Que não há nenhum mundo melhor que o nosso. Não há nenhum país melhor do que o nosso. Eu às vezes fico um bocado triste olhando para as pessoas que isto é Portugal, não sei o quê. Portugal é um país fantástico, é um país lindíssimo, com condições ímpares. Não é tudo bom, mas é um país... não é só por ser o nosso, mas tem características ímpares. Agora que saiu-nos a possibilidade de ir para um clube muito bom, que é o Marítimo, e seguramente que é um clube bem estruturado, um clube habituado a fazer bons campeonatos, tem um presidente já muito experiente, uma massa adepta também muito grande nessa lindíssima Ilha da Madeira, e nós seguramente vamos ajudar a fazer um campeonato de encontro àquilo que é a sua história, que é a ambição da sua massa adepta, que também é uma massa adepta que gosta muito do clube. E falando da Madeira, a Madeira é marítimo. E essa força vai ser importante. Vai ser importante. Ainda lhe pergunto, e o professor tem usado bastantes vezes ao longo aqui da nossa conversa, tão agradável que tem sido, a peregrinação que tem feito até ao momento não deixa de ser, é realmente enorme, uma peregrinação enorme, sendo que ao longo dos anos foi mudando a forma de conectar, de abordar, de falar com os jogadores, foi aperfeiçoando isso, sendo que hoje em dia ainda tem uma missão muito mais pedagógica, além de tudo o que é o trabalho de campo e de um treinador. Sente essa parte, sente que é essa também a grande mais-valia na equipa técnica do Mr. Lito Vidigal. Olha, Ricardo, sem dúvida, como diz o Manuel Sérgio, quem remata é o homem, quem chuta é o homem, quem dribla é o homem. Tive o privilégio ao longo deste tempo de me relacionar sempre com pessoas. E os jogadores que
que agora são treinadores, eu poderia falar em treinadores de eleição de futebol português, foram meus jogadores. Tive esse privilégio. E todos eles me diziam que se havia alguma virtude, é a virtude da relação, a virtude da comunicação, a virtude de falar. E cada vez acho mais importante a relação, perceber o que é o jogador, perceber as preocupações, as ansiedades, os receios, os medos, tudo o que está envolvido. E todo jogador é diferente. Se nós tivermos a abordagem de um jogador do Norte da África é diferente da África Central, do europeu ou do asiático, do jogador do religioso, do católico ou do judeu, do muçulmano, percebê-lo, entendê-lo, ir ao encontro daquilo que são as suas próprias preocupações, compreender o jogador. E a minha função agora é mais essa, compreender os jogadores, estar mais perto do jogador. E sinto isto, sabe, Ricardo? É engraçado o feedback que tenho dos jogadores nos últimos anos em relação à minha proximidade, à minha relação com eles, ao meu aconselhamento, porque parte deles podiam ser já nem meus filhos, meus netos, e eles percebem, pelo percurso que tenho tido e por aquilo que eu vou falando da vida e do futebol, aquilo que a minha mensagem os ajuda a refletir e a melhorar. A refletir e a melhorar. Quantas vezes eu digo a um jogador, olha, experimenta desta forma, faz mais daquela forma, olha que ali tu podes melhorar ali. E quantas vezes e quantas eles me vão dizendo depois, prof, olha isto que você me dizia, olha isto que você me dizia, olha isto que você me dizia. Porque eles olham assim e dizem, pá, este indivíduo que está aqui, eu ainda nem era nascido, ele já estava na primeira divisão, já estava pelo mundo todo. E é um tempo da experiência, porque o saber, Ricardo, está à distância de um clique. Mas exatamente. O entender, o perceber, o assimilar, o saber comunicar, isto passa por experiências que nós teremos de ter. É exatamente, as experiências de vida que vivemos, que experienciamos. O Manuel Sérgio diz isto que é sábio. Só sabe quem pratica. A teoria surge depois de uma prática. Nós não podemos teorizar nada se não foi experimentado na prática. E todos estes valores de comunicação, de experiências, têm-me ajudado, e eu sinto que tenho ajudado. Eu nunca poderia ser mais treinador principal de uma equipa, porque percebo que nesta altura há um conjunto de energias que já pertence ao tipo de treinador. E percebo que posso ser muito melhor nesta função que desempenho agora. A função da percepção, de unir pontes entre todos os elementos que fazem parte, quer da equipa técnica, quer da equipa médica, quer da direção, porque as pessoas respeitam e ouvem. E percebem que a minha comunicação é uma comunicação na tentativa de arranjar consensos, de construir pontes para melhores saídas. Isto é muito importante no mundo de hoje, no futebol de hoje, com equipas técnicas que cada vez são equipas mais multidisciplinares, onde terá que existir especialistas de cada área, mas onde o treinador principal é o coordenador de todas estas disciplinas, mas que ele não tem tempo para entrar na especificidade das coisas. E o treinador mais experiente pode ajudar muito a que haja mais harmonização, haja mais fluidez em todos os canais de comunicação e de trabalho dentro das equipas de futebol. Isso é espetacular, é espetacular. Houve uma evolução enorme desde os anos 80, onde o Mr. Mega começa a dar os treinos em que estava sozinho, e hoje, lá está, que temos uma especificidade grande, treinadores principal, adjunto, observador,
o scout, se for preciso, o preparador físico, tudo e mais alguma coisa. E esta especificidade, lá está, também o professor Neca encaixa aí nessa transição, se calhar, entre a equipa, entre o treinador principal, os jogadores e toda a equipa técnica, né? E é muito importante, né? A harmonia num plantel é das coisas mais importantes, né? Porque se não todos chateados uns com os outros, ninguém caminha bom. Isto é como um barco de remos, né? Ninguém, se remar um para cada lado, aquilo não sai muito do mesmo sítio. Não, mas é muito importante. Sabe, Tiago e Ricardo, porque o indivíduo que já passou por muitas tempestades percebe quando é que elas estão a formar. Exato. Percebe nos olhares, percebe no caminhar das pessoas, percebe no semblante de qualquer coisa que se está a formar uma tempestade. E então, se um indivíduo se antecipar àquilo que vai acontecer, ajuda a que as coisas fiquem melhores. É que isto, cada cabeça é um mundo, a realidade é essa. Cada cabeça é um mundo e temos que Exatamente. percebê-la, porque aquela pessoa que normalmente chega sempre bem, há um dia que vem menos bem, é fácil, ou pelo menos se estivermos mais atentos, e isso o professor agora acabou de dizer e disse tudo praticamente. O treinador, muitas das vezes, o principal não está a ver isso, não está lá para ver isso. O treinador está lá para organizar, para preparar, para dinamizar o treino, para criar um conjunto de fatores que fazer acontecer. E essas pontas que vão surgindo soltas é sempre perfeito, e nisso, olha, acho que o Mr. Lito Vidigal teve bom olho clínico quando selecionou uma pessoa muito mais velha para a equipa técnica e com muita experiência para poder agarrar aí as pontas soltas todas. Teve bem, foi boa análise de mercado também do Mr. Lito. Não, isto revela também, sabe, eu já sentia isso quando ele era jogador. Ele pouco falava, mas muito liderava, sabe? Portanto, aí já se percebia isso. E muitas vezes as pessoas não percebem as competências, porque não é o falar muito, não é as competências das pessoas. E isto é ver longe. Já o Arthur Jorge foi de facto dos primeiros treinadores que sempre já me dizia isso. Onde é que isto é importante, nós termos perto, e foi nessa altura que ele levou o Mário Wilson para lá, sabe? Foi o primeiro treinador a fazer isso. E o Lito Vidigal foi passado algum tempo, também fez isso. E muitos treinadores portugueses vão ter que fazer, inevitavelmente, recorrer a gente mais experiente que os possa ajudar nesta difícil missão que é ser treinador de futebol. Temos que dizer mais uma vez, a difícil missão que é ser treinador de futebol. Sim, mas é muito. Mas é isso que torna especial. É na NBA, nos Estados Unidos, mas é os clubes que o fazem. Já costumam ter estes ex-jogadores, lendas do futebol, deixam ficar ali para ajudarem, lá está, a equipa técnica a fazer esta transição, porque são pessoas que têm um currículo tão vasto como o professor Neca, né? Não é preciso de apresentações, que qualquer conceito que dá, o jovem vai ouvir, porque aquela pessoa tem uma experiência tão vasta que a gente não vai... Não é como eu chegar ali, olha, tens que fazer assim, olha para mim e vai olhar para o lado, está bem, precisas de alguma coisa disto. Quando é uma pessoa com muita experiência e com muito currículo, a gente tem que refletir sempre. Não podemos mandar para o lixo essa informação. Sem dúvida. Exato. Tal e qual. Professor, tenho aqui ainda, agora, claro, vamos àquela parte do campo, que é aquela parte que... Para tirar aqui 2 ou 3 ilações que somos, nós também queremos, e isto enriquece-nos bastante, sabendo que os famosos esquemas táticos, as banalíssimas faladas desta forma, bolas paradas, mas os famosos esquemas táticos, além de ser um ponto cada vez mais de cerca de 70% dos golos advêm das mesmas, e também sabendo que em treino é um fator de quebra dinâmica do mesmo, como é que o professor gosta de enquadrar, ou enquanto treinava, ou neste momento, como é que enquadram as bolas paradas no plano semanal de treinos? Pronto, o treino, o desenvolvimento do microciclo pressupõe treinar todas as dinâmicas, o processo defensivo, o processo ofensivo,
transições. A bola parada necessariamente ocupa também esse espaço, sempre na véspera e na antevéspera do jogo. Na antevéspera, normalmente, a situação de bola paradas defensivas e na antevéspera, as ofensivas. Portanto, na tentativa de perceber, através dos visionamentos de vídeos, das experiências acumuladas, a forma de poder tirar vantagem desses fatores. Mas há um aspecto que é sempre muito importante, sabe? Nunca poderemos, na minha opinião, retirar aquilo que é ainda o jogo e o que é a criatividade. Mas entra sempre esse fator, o treino da bola parada, dando sempre também ao jogador a capacidade de, em qualquer momento, encontrar no jogo aquilo que é o melhor caminho para chegar ao sucesso. Cimentos. Sabendo que o futebol, como qualquer desporto onde haja duas equipas a competirem, é o jogo do gato e do rato. É sempre tentar esconder o máximo e arranjar a maior dificuldade, tentar explorar a dificuldade do adversário. E é aí que entra, lá está, a tal observação que falamos sempre. Gostam de dar ênfase à observação, até mesmo no intervalo do jogo. O observador fez a análise da primeira parte, gostam de o fazer. Na semana de trabalho, como é que colocam a observação no plano semanal? O treinador olha sempre para... Há sempre um trabalho padrão. E depois, em função do desenvolvimento da semana, o treinador tem sempre o olhómetro. Vê aquilo que é melhor ocultar e aquilo que é melhor potenciar. E é nestas dinâmicas, como tu dizes muito bem, e Capelo dizia, o treinador é o ladrão dos ladrões, porque tenta sempre roubar aquilo que vê de melhor no outro treinador. Exatamente. Para melhorar as suas competências. E o desenvolvimento do trabalho é mesmo esse. É ver dentro daquilo que é. Não devemos observar demasiado o adversário. Devemos, em minha opinião, e aquilo que é paradigma da nossa equipa, potenciar aquilo que é o nosso jogar, o que é a nossa equipa. E necessariamente depois, olhando, faz parte da estratégia, olhando para aquilo que são os pontos menos fortes do adversário, os mais frágeis, e também ver os pontos mais fortes para tentar bloqueá-los, na tentativa de poder ter sucesso nesta dialética que é a vantagem da fragilidade do adversário e o anular aquilo que são o lado forte também desse mesmo adversário. E é nesta dinâmica que se faz sempre o trabalho de semana a semana. Agora esta não estava aqui, mas lembrei-me também, já agora vou perguntar, e aí vou perguntar porque o professor tem tantos anos disto que apanhou uma realidade, apanhou umas regras, hoje em dia é tudo diferente, falando dos guarda-redes. Ainda está atento aos guarda-redes que defendem melhor ou já faz o equilíbrio que quer um guarda-redes que defenda bem, mas também tem que ser jogar muito bem com os pés? Olha, meu querido amigo, eu vou partilhar um segredo que não é segredo, porque os jogadores podem facultar isso ou não. E o Vítor Bahia já contou isso em livro. No Mundial da Coreia do Japão, lá vamos ao par da experiência. Exatamente. Daí eu lhe ter perguntado com tanta experiência. E vou falar exatamente. O futebol evoluiu... Deixa-me só aqui dar aqui este registro, peço desculpa interrompê-lo. É que eu bem mais novo, ainda me lembro do guarda-redes poder sair com a bola dentro da área, agarrar, largar, voltar atrás, ou seja, lembro-me disso tudo. Peço desculpa interromper, professor, desculpe. Não, tu tens razão. É brutal. Tu repara, aqui há 20, 25 anos, o jogador corria em média 6, 7 km por jogo. O máximo dos máximos. 6, hoje corre 11, 12 e mais quilómetros por jogo. Tudo é feito mais rápido e é no mesmo tempo e na mesma distância. Os materiais melhoraram,
as dinâmicas melhoraram, o treino melhorou, há a evolução que também faz parte do treino, como fez parte da sociedade, tudo é mais rápido, os carros andam mais rápidos, os aviões, portanto o nosso raciocínio também ele é mais rápido, tudo tem evoluído de uma forma tremenda, mas a bola é sempre a bola, mais rápida mas é bola, o jogo é o jogo. No Mundial eu era o treinador encarregue da observação e vi 2 jogos da Polónia. A Polónia, o guarda-redes era do Dudek. Por falar em guarda-redes, só vou pôr isto porque a importância da observação, mas a observação presencial, não só nos vídeos, não só nas televisões, aquilo que se vê, aquilo que a nossa experiência vai acumulando. E então eu vi o Dudek, que era um guarda-redes espetacular, foi o guarda-redes do Liverpool, do Real Madrid, brutal. Mas era brutal para o seu lado esquerdo. E eu vi 2 jogos em que ele cedia sempre, fechava sempre o lado direito e abria sempre o lado esquerdo. 2 jogos. E em que ele convidava sempre o adversário a rematar para o lado esquerdo. E fez sempre defesas brutais. E eu tive, vê lá, isto é importante, o guarda-redes da seleção do Zimbábue era o Groblar, também um mítico guarda-redes, para a internet português, Groblar, um mítico guarda-redes também do Liverpool e que era da Zâmbia, era branco e era da Zâmbia, e era da seleção da Zâmbia. E num penalti com a seleção de Angola, o meu jogador era o Paulo Silva, que batia os penaltis, para um jogo para o Mundial, eu vejo o tipo a fazer lá umas macaquices e tal, a fazer-se de lesionado, né? E encostado também ao lado direito. E eu do banco disse, estou tramado. Parecia um relâmpago, o lado esquerdo dele todo aberto. O jogador necessariamente, olha este totó, ali assim do lado direito, encosta, mas bem encostado, bem forte, e o Groblar, que era um guarda-redes de eleição, é um guarda-redes de eleição do Liverpool, campeão europeu. Atenção. Exatamente. Foi buscar o penalti, defendeu. Eu associei tudo isto, porque as experiências é uma associação de factos. E eu vi este Dudek também. No Mundial, antes do jogo, eu digo isto é um risco. O Oliveira disse, Neca, tens alguma coisa, que eu era observador, para dizer aqui aos jogadores? Eu disse, dei 2 tópicos e disse, em minha opinião, isto é um risco, um observador dizer isto. Em minha opinião, o Dudek é o melhor guarda-redes do mundo para o lado esquerdo. Ele vai fechar sempre o lado direito. Mas eu, se fosse a vocês, eu rematava para o lado completamente fechado. A opção é vocês é que são os jogadores. Mas se isto suceder no jogo, rematem para o lado fechado. O jogo está pauleta. 20 minutos. O lado direito completamente fechado. Ele remata para o lado direito do Dudek. E é gol, não é? Temos 3 golos pelo lado direito. Ao intervalo, diz-me o Pauleta. Não é ninguém que me diz isto, Pauleta. Prof, cara. Eu lembro, passou-me um relâmpago no momento em que eu vou rematar daquilo que você me tinha dito. Você tinha dito à equipa. E eu rematei para lá. O Pauleta é um indivíduo extremamente inteligente, é um ponta de lança perspicaz. Foram 2 ou 3 dele e um do salvo-erro do Rui Costa. Bom, ganhamos 4-0. O Dudek, que era incontestável na baliza, saiu nesse jogo. Nunca mais defendeu pela seleção. O Pauleta pode testemunhar isso, já testemunhou, já falámos sobre isso. E alguns jogadores da seleção, o caso do Jorge Costa, o Vítor Bahia, o Rui Costa. Prof, quantos jogos é que você viu da Polónia? Eu vi 2. Não acreditava. Como é que você diz uma coisa dessas, faz uma afirmação dessas, depois do jogo ter acontecido? Exatamente. Percebe? É um risco que o treinador corre. Mas um tipo dá esta informação, o jogador é que decide.
Exato. Mas o treinador tem a obrigação de dar a melhor informação. E isto, depois o Pauleta me confidenciou, ó prof, faço o hat-trick e isto deve-se à sua informação. Repare, o ângulo completamente fechado, porque o tipo era, mesmo no penalti que ele defendeu, salvo erro, contra a Roménia, ele também fez um bocado como o Groblar. Percebe? Fecha à direita, abre o ângulo esquerdo e era como um relâmpago, era muito rápido para o lado esquerdo. Portanto, tudo isto para dizer um bocado, Ricardo, a evolução dos guarda-redes, hoje sabemos que é muito importante o guarda-redes jogar com os pés. Ainda há bocadinho o Palácio, que já era nessa altura, há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, era o paradigma, era praticamente um livro. Ele jogava sempre muito fora do esforço, eu gostava muito dele, porque fazia uma boa leitura do jogo. Exatamente. Era ou mais à frente, ele avançava com a equipa, como fazem hoje, naturalmente, os guarda-redes, já baixava com a equipa, já jogava bem, essencialmente, com o pé direito, e era muito hábil e muito rápido. Foi, de facto, teve uma carreira muito bonita e parece-me que ainda poderia ter sido melhor se ele, antes ou mais cedo, tivesse tido a felicidade de ir para um clube de maior dimensão. Exatamente. Olha, professor, tem sido uma delícia estar a ouvi-lo. Vamos aqui passar à parte do quiz, a parte final da nossa rúbrica, que temos que dizer aqui à cabeça que vamos tentar sacar um almoço. Pode ser na Madeira, a gente não se importa. Vamos embora. Uma boa Com muito gosto. É sempre tranquilo. Depois de uma vitória de Marítimo. Depois de uma vitória. Sobre as derrotas nem se come. Não, nem se come. Nem vontade à ela. Da primazia. Mister, quantas presenças na Primeira Liga tem o Desportivo das Aves? Teve 4. 4 presenças, 4. 4 vezes na primeira, mas no total foram 6. Exato, são 6. Exatamente. Eu pensava que a gente já ia começar a ganhar um 0, já estamos a levar um 0. Dificultar isto, a gente anda a pagar muita refeição. Professor, no Atlético Clube Portugal, tinha um extremo avançado chamado João Mário. Onde jogava ele nesta última época? Académico de Viseu. 2-0, siga para bingo. Porque eu gosto, e porque esse João Mário podia ir mais longe do que aquele que tem ido. Bom jogador. Então vai agora esta próxima época para a Académica. Para a Académica, é um bom menino. Olha, Mister, quantas ligas já venceu o Desportivo de Maputo? 2. Não. 2-1, já não levamos capote. Foi 4, mas venceram. Foi no ano a seguir, o Mister deixou lá a estrutura e eles venceram em 2010, 2011, 13 e 14. Olha, 4, está a ver? Já estou a levar. Não, há 2-1. 2-1. Agora o Mister já ganha nesta. Quem defrontou o Aroca na estreia Quem defrontou o Aroca na estreia nas eliminatórias da Liga Europa? Na altura, que até apadrinhou a estreia. Foi. Está o número debaixo da boca, é holandês, e eu estive lá na cidade, que caramba. A memória mais recente às vezes é pior. Não vou lá. Vou dizer que não vou lá. Eu vou-lhe dar opções. Se lhe der opções, já lá vai. Se der opções, eu chego lá. Chego lá imediatamente. Opções a gente vai perder. Vamos deixar em stand-by e vamos se o Mister acertar a última, depois voltamos a esta. Bora, Tiago. Olha, Mister, treinou o David Simão, ele venceu agora uma taça. Foi por que equipa que ele venceu essa taça? Em que país? Pelo Beersheba. Exato, a taça de Israel. Exatamente. Beersheba. Como o Mister acertou, eu vou-lhe dar aqui 3 hipóteses. Então era o Sparta de Roterdão, o Groningen, o Heracles de Almelo ou o Adu Den Haag? O último, como é que era? Adu Den Haag. Adu Den Haag. Perto de Amsterdão. Den Haag é Haia. Ora, tenho que repetir outra vez, porque sim, não tem mal. Estava mal. O Sparta de Roterdão. Não. O Groningen. Não. O Heracles de Almelo.
Está aí, é esse, Heracles, exatamente. E o do Danager, que eu tinha dito. Mas É o esse o Heracles. Almel. É exatamente. É. Vamos 4-1 porque o Tiago quis perder 4-1, senão era 3-2. Porque esse não chegava lá, o Heracles, não chegava lá, não chegava lá. Agora, David Simão, eu normalmente vou mais pela ponte daqueles que foram os jogadores e tal, os clubes passavam. O Heracles nunca lá chegava. Olha, professor, foi espetacular esta horinha e tal que passámos aqui a falar. Passou para nós, e falo por mim, muito rápido. Foi realmente um prazer enorme tê-lo connosco. Desejo muito sucesso e na vida e no futebol, que ainda tem muito para dar, e espero em breve encontrá-lo aí num quadrado, num retângulo, que a gente tanto gosta, e olha, e pagar o almoço que a gente deve. Olha, meus queridos amigos, foi um prazer estar convosco. Louvo muito a vossa persistência, continuem a correr atrás do vosso sonho. A vida é uma maratona, nunca é uma prova de velocidade, e seguramente com a vontade que vocês têm, com o empenhamento, com a competência com que estão nas coisas, leva-vos necessariamente a chegar onde pretendem. E vão lá chegar. Obrigado. O almoço ficará seguramente por minha conta, mas não deixem de correr atrás do vosso sonho, porque no futebol há lugar para os melhores, para os mais competentes, e é sempre necessário um bocadinho de sorte. Vocês, exatamente, meus amigos, merecem esse bocadinho de sorte. Bem-aja, foi um prazer estar convosco. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Tiago, desculpa, Tiago. Muito obrigado por essas palavras, que são sempre boas para a gente ouvir, e ainda lhe vou perguntar, depois do meu desafio, uma coisa que é: Mister, em termos de desafio, gostaria que algum colega ou colegas seus passassem aqui também no nosso programa e partilhassem um pouco da sua carreira? Olha, há um indivíduo que eu gosto muito e que tem já um percurso também muito bonito. Olha, o Manuel Cajuda, não sei se já passou por aí. Não, ainda não. Por acaso não, mas é top. É, Manuel Cajuda. Será interessante. Sim, senhor. Iremos recebê-lo certamente. E já agora eu iria fazer só esta pergunta mesmo para terminar. Que dicas quer deixar, que isto é um colega meu que me pergunta sempre, um colega meu do curso de mestrado, que dicas quer deixar aos jovens treinadores que querem um dia mais tarde alcançar esse sonho? Que sejam persistentes, que se continuem a formar, que não desistam nunca de perseguir o sonho que têm. Continuo sempre, não de uma forma desesperante, mas de uma forma calma, suave, que continuem nesse caminho, porque mais tarde ou mais cedo, numa dimensão maior ou menor, eles vão seguramente realizar esse sonho. Porque isto normalmente é dos mais persistentes, daqueles que não desistem fácil, percebendo que isto que é complexo, que é difícil, que é desmoralizante muitas vezes, mas que tenham sempre um apoio e a calma necessária para perceber que é no caminho que lá chega. Nunca desiste, nunca desespera. Mantenham-se serenos, porque há sempre gente que está atenta e que mais tarde ou mais cedo os ajuda a entrar no trilho que eles tanto perseguem e tanto querem. Obrigado pela nota. Espetacular. Temos aqui a nossa rúbrica. Muito obrigado, Mister. Um grande abraço, foi um prazer estar convosco. Continuem o caminho, amigos.